Pai do Senhor, a todos que nos vê, todos que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento, eu tenho uma palavra bem breve aqui, bem rápida, para a gente orar daqui um pouquinho. Quero usar como tema uma mensagem: os efeitos de uma oração. O poder, a eficácia que existe na oração, mas eu quero falar com vocês sobre os efeitos da oração. Então eu queria que você, onde você está, ou sua Bíblia eletrônica ou de papel, pega ela aí no capítulo 5 de Lucas, versículo 12, é muito importante. Ali aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Aqui a gente vê uma oração e os efeitos que esta oração vai causar naquele ambiente. Uma oração e seus efeitos, tudo que ela causa, o que uma oração é capaz de causar quando ela é invocada em nome de Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo. Então, os efeitos de uma oração. Eu creio que nesta noite Deus vai ouvir o seu clamor. Sua oração será respondida quando ela for alinhada ao senhorio de Cristo. Uma oração precisa reconhecer a soberania a quem você está invocando. Aquele que você está pedindo, você tem que reconhecê-lo como Senhor da sua vida, porque aqui nós vimos a divindade de Deus, que é Cristo, e o leproso, a lepra indica pecado, maldição e coisas ruins. Lepra indica isso: pecado, maldição, coisas ruins, coisas que destroem, coisas que corroem, que rompem, que destroem, come tudo por dentro. Por isso diz que este homem coberto de lepra, veja bem, coberto de lepra, um homem coberto de lepra. Isso aqui quer dizer que havia lepra do alto da cabeça às plantas dos pés. Talvez uma lepra mais contagiosa, talvez uma lepra mais agressiva, diferente da lepra de Naamã, lá no capítulo 5 de 2 Reis, diferente da lepra de Naamã. Talvez aqui era uma lepra tipo fogo selvagem, aquela que come a carne, que arranca os pedaços, que mutila as pessoas. Por isso que lepra significa pecado, maldição, condenação, tudo aquilo que é destrutivo à pessoa. Mas esse homem chega como nós chegamos, coberto de pecado, coberto de maldição, coberto de coisas ruins. Mas uma oração, os efeitos de uma oração. Gente, se nós conhecêssemos o poder que está na nossa voz, nós mudaríamos muitas coisas com mais facilidade. Veja bem, no versículo ele está dizendo assim: Senhor, se quiseres, bem pode me purificar. Você está vendo ali que ele não está arrogante. Eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Me cura, Senhor. Se quiseres, bem pode me purificar. Reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer o poder eficaz da oração no senhorio de Cristo. Não é colocar Cristo na parede. Se o Senhor me curar, eu dou isso. Se não me curar, eu não faço isso e aquilo. Não é isto, gente. É colocar Cristo no centro da sua fé, para Ele agir conforme a sua fé.
para ele se mover na direção do seu milagre, para ele se mover na direção da tua necessidade, aquilo que você precisa. Por isso, quando a gente vê o capítulo 5 de Marcos, tem 3 histórias diferentes uma da outra. E cada história ali vai narrar um fato. Nós vimos ali em Marcos 5, do verso 1 ao verso 20, a história de um moço endemoniado. Aquele moço endemoniado foi liberto. Mas do verso 1 ao verso 21 ao verso 24, entra a história de um homem chamado Jairo, principal de sinagoga, líder de sinagoga. Do verso 25 ao verso 34, entra uma mulher com a história de fluxo de sangue. E do verso 35 até o final, verso 42, você vai ver ali a história da filha de Jairo. Então a gente tem 3 histórias, 2 histórias respondidas em oração. Porque a mulher do fluxo de sangue, verso 25, é uma certa mulher. Verso 26, ela está gastando tudo com os médicos, indo de pior a pior. Verso 27, ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Ela diz dentro do seu coração, no verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Isto é, definir o clamor e reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer o poder daquele que está sendo divulgado para ela. Eu estou divulgando Cristo para você agora. Eu estou dizendo, Jesus está passando aqui agora. Aleluia. Não importa o poder da doença que está em você, ou o grau da letalidade, ou o nível de maldição, ou o nível de moléstia que te assolou, de enfermidade, de pecado ou de maldição. Não importa da onde vem a origem disso. Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Mas ela ouviu falar, ela disse, eu apenas, somente, tocar nas suas vestes, ficarei curada. Aleluia. Ela não falou tocar na cabeça, tocar nas mãos, ser tocada. Não, ela disse, eu tocar na orla do seu vestido, na bainha do seu vestido, eu ficarei curada. Isto é uma oração e os efeitos são grandes. Olha os efeitos daquela oração. No verso 29, ela sentiu o seu corpo ser curado, a hemorragia parou. A doença para, gente. Eu creio que se a igreja orar como deve orar, as doenças de Covid param de assolar a igreja. Eu creio que se a igreja se posicionar em oração com seus líderes, com as suas lideranças, com seus grupos, e se dividir em grupo de oração, a doença vai parar, a praga vai parar, o pecado vai parar, os fluxos vão parar. Diz ali no verso 29 de Marcos 5 que ela sentiu o seu corpo ficar livre daquele flagelo. Ela sentiu a cura. Naquele momento, logo a hemorragia se estancou, acabou. Ela estava com hemorragia grave ali. Sangue estava jorrando, perdendo sangue, já anêmica, fraca, pálida, magra, 12 anos carregando essa doença logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo estar curada daquele mal. Gente, por quê? Porque a oração foi antes de um milagre. Não é o milagre que produz oração, é a oração, é o efeito da oração. A oração é que produz um efeito que gera um milagre no ambiente. Não é depois da catástrofe que temos que orar. É antes, durante e depois. A gente tem que entender que se orarmos,
as coisas mudam. Por isso que o leproso olhou e disse assim: se o Senhor quiser, bem pode me purificar. Como quem diz, mas fique sabendo, se não me curar, eu creio do mesmo jeito. Se não me libertar, eu creio do mesmo jeito. Se não me soltar desta maldição, eu creio e vou continuar orando até o efeito acontecer. Aleluia. No versículo 30 aí de Marcos diz que Jesus sentiu. Gente, os efeitos de uma oração, ela não só faz o doente sentir a cura, como Jesus sentia a atividade da cura. No versículo 30 de Marcos 5, diz assim, olha, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha veste, na minha roupa? Aleluia, aleluia. Isso é efeito de oração. Ela não só causa o efeito no indivíduo que está clamando, mas ela causa o efeito a quem ela está clamando. Dentro de Cristo, ele sente o milagre sair dele para o ambiente do clamor. Então, se nós clamarmos agora e dissermos como o leproso disse: se quiseres, Senhor, bem pode me purificar. Ele vai sentir o toque. Lá no livro de Lucas, onde começamos, capítulo 5, versículo 12. Mas o versículo 13 é importante porque, olha ali, leia comigo. Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Você leva Jesus a tomar uma decisão. Se era o tempo do milagre ou não, mas a palavra se quiseres causou um frisson dentro de Jesus. Causou a iniciativa. Jesus poderia liberar a cura, não, ele não libera. Ele estende a mão. Ele estende a mão, diz assim, e estendendo ele a mão, tocou. O leproso não pediu para ele tocar. O leproso só disse: se quiseres, bem pode me purificar. Mas você causa um efeito tão grande que ele vai destruir a maldição que é a lepra, o pecado que é a lepra, as doenças que é lepra, as coisas destrutivas, palavra pejorativa, sonhos que estão subjugados a uma doença, a um fracasso, a uma maldição hereditária, genética, espiritual, que ele tem que impor a mão, como quem diz: sua doença não é só uma doença alérgica, não é só uma doença orgânica, não é só uma doença física, tua doença é espiritual, ela é do alto da cabeça à planta do pé, ela é da planta do pé ao alto da cabeça. Então ele estende a mão e coloca a mão na cabeça daquele rapaz e diz: sim, eu quero, fique limpo, aleluia. A lepra desapareceu. Gente, os efeitos de uma oração, uma hemorragia para, mexe Jesus por dentro. Jesus vai parar para atuar. Quando a gente vê o capítulo 15 de Mateus, versículo 21, a gente encontrou uma mulher, Jesus está indo para Tiro e Sidom, a gente encontrou uma mulher clamando, vindo da região dos cananeus. Mateus 15, 21, ela está vindo da terra dos cananeus, mas está indo em direção aonde Cristo está. Saindo, eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquelas regiões, lá dos daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante essas pessoas, porque elas estão pedindo algo que, dentro de uma oração tão sincera,
Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A palavra compaixão é o mesmo sentido de que sinta a dor que eu estou sentindo. Sofra o sofrimento que eu estou sofrendo. Sinta a angústia que me corrompe, que me corrói por dentro. Sinta o trauma que me destrói, que aniquila meus sonhos. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela está dizendo, minha filha está miserável, horrivelmente endemoniada. Algo que estava endemoniando aquela pessoa. Quantos anos aquela pessoa tinha, não sabemos. Se era um adolescente, se era uma lactente, se era infância, se era jovem, se era já mulher formada. Não sabemos se era um espírito de pombagira, prostituição, homossexualidade, lesbianismo. Não sabemos se era violência, bebida, droga. Não sabemos. Mas ela diz, minha filha está horrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Mas interessante que ela não fala, expulsa o demônio dela. Ela diz, tenha compaixão de mim. Porque a hora que a maldição for quebrada na minha vida, a minha filha será liberta. Tem muitas coisas que estão na gente. A gente está pedindo para o ambiente, mas quem tem que ser liberto primeiro sou eu. Quando eu for liberto, o ambiente será liberto, aleluia. Quando eu for livre, toda a minha prole, toda a minha família, toda a minha árvore genealógica, da agora para o futuro, será limpa para a glória de Deus. Porque os cananeus carregavam a maldição patriarcal de 2000 anos, de Noé até ali, dava-se 2 milênios. Noé amaldiçoou Canaã, ela carrega a maldição de Canaã. Sabedora disto, ela diz, socorre-me, Senhor. No versículo seguinte, os discípulos falam, despede ali, manda embora. Jesus se cala, não fala nada. Mas quando você vê o verso 26, você vai ver algo acontecendo. Jesus se manifesta. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Verso seguinte, o que é que ela vai dizer? A mulher disse, se é verdade, sim, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia, aleluia. Como quem diz, não estou aqui para exigir mais do que é necessário. Não estou pedindo aqui mais do que eu preciso. Não estou te jogando na parede. Não estou te obrigando. A minha oração é só essa. Tenha compaixão de mim. Socorre-me, Senhor. A minha oração é uma explicação de uma maldição hereditária. Uma maldição patriarcal. Agora, se o Senhor ouvir meu clamor e mudar tudo, a Bíblia diz que Jesus, no verso seguinte, desce aí, olha só como vai ser. Então Jesus exclamou, mulher, grande fé, como você tem, seja feito com você. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Olha o efeito. Ela não pede para a filha, ela pede para ela. Porque o problema não estava na filha, o problema estava nela. Quando ela foi liberta da maldição dos cananeus, da maldição milenar, da maldição de 2 milênios, patriarcal, a filha foi liberta. Isso quer dizer que dali para frente não teve mais maldito na história desta mulher. De repente você tem que parar a maldição na sua vida, na sua história, na sua família, no seu lar. E você está olhando, Senhor, tira a droga desse rapaz, tira a cachaça desse homem, tira a cachaça. Cara, você está orando
como a ele fosse o problema. E essa mulher diz: tem compaixão de mim, a minha filha está. Socorre-me, Senhor. Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Eu quero só uma migalha. Eu preciso de alguma coisa que me refrigere. Porque eu sei que a minha casa está assim, porque eu carrego o mal. Se o mal sair da minha história, toda a minha família para frente será liberada. Haverá prosperidade. Filhos prosperarão, netos prosperarão, bisnetos que virão. Uma família abençoadíssima, aleluia. Os efeitos de uma oração. Poderia falar aqui do Antigo Testamento, centenas delas. Poderia continuar com esta palavra, mostrar, por exemplo, o centurião que clama pelo filho, em João capítulo 4, versículo 46. Ele sabe que Jesus vai passar na Galileia. É um centurião, chefe de 100 homens da guarda romana. É um centurião, é a segurança de um rei. Mas ele tem um filho que está doente. E ele deixa aquele filho em casa, à beira da morte, sabendo que a morte estava mais próxima do que tudo. Mas ele tem que cumprir a tarefa dele. Ele tem que cumprir o dever dele. A doença do filho não é suficiente para ele dizer para o seu rei: eu não posso hoje ir com a minha escolta de segurança a este lugar. Eu não posso lhe dar segurança. Não pode. A doença não é capaz de fazer isto. Então ele deixa o filho em casa, moribundo, à beira da morte. Mas quando ele chega ali, em Caná, na Galileia, sabendo que Jesus estava por ali, e que Jesus tinha feito o milagre da água em vinho, naquela região, ele consegue um momento de deslocamento, de diante dos soldados, e vai até onde Jesus está, e chega lá e diz: meu filho está doente, basta uma palavra tua, libera uma palavra, e ele será curado. Basta uma palavra. Pessoas que não jogam Cristo na parede, que não fica encurralando, cercando Jesus com oraçãozinha. A oração é direta em cima do assunto. Meu filho está à morte, libera a tua palavra e ele será curado. Aleluia. Aleluia. Precisamos crer mais naquilo que a gente ora. A gente acaba de orar, chega ali atrás, alguém faz uma pergunta pejorativa, negativa, a gente responde o negativo. Você acaba de receber uma oração aqui na frente, uma palavra profética, e alguém chega ali, o diabo vai usar a boca que estiver mais perto do seu ouvido. Ele vai usar aquela boca mais próxima ao seu ouvido e vai perguntar: e aí, como é que você está? E a doença, e a tua doença? Eu estou levando. Cara, você acabou de dizer e acabou de ouvir que a oração te sara, que a oração te cura. Este homem é interessante. Quando começa a ler a história desse centurião, desse João Evangelho, capítulo 4, versículo 46, porque ele é um centurião, é um chefe, mas ele soube, naquele lugar que Jesus transformou a água em vinho, ele era da cidade ali de Cafarnaum, oficial do rei, não podia estar lá, mas seu filho estava doente em Cafarnaum. Verso seguinte, olha só: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho que estava morrendo. Senhor, não posso ir, mas o senhor pode ir. Entra, chega lá na minha casa, passa por lá, hoje, amanhã, o tempo que for, e cura ele. Então Jesus lhe disse: se você não vê o sinal e prodígio, de modo nenhum crerão. Olha aí,
Meu Deus, o oficial pediu mais uma vez: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vai, teu filho já vive. Seu filho vai viver, aleluia. O homem creu naquela palavra de Jesus e partiu. Olha só, gente. O efeito de uma oração em quem crê. Ele diz: vai na minha casa, vem na minha casa, antes que ele morra, faz alguma coisa. Jesus diz: não é assim, rapaz. Eu estou dizendo que teu filho vive, vai para a tua casa, teu filho vive. Ele creu naquela palavra, aleluia. Nós temos que crer na palavra respondida de oração. O leproso disse: se quiseres bem pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero, fique limpo. Jesus não disse: eu estou te limpando. Ele está dizendo: fique limpo. Se você crê, a lepra vai desaparecer, aleluia. A mulher: tenha compaixão de mim, Senhor. Então ele diz: vai para a tua casa, seja feito contigo como tu queres. A mulher levantou e foi embora. Chegou lá, a filha estava curada, aleluia. Esse centurião ainda levou uns dias para terminar seu trabalho ali. E depois desceu para Cafarnaum. E seguindo o texto, você vai ver, quando ele chega em casa, um servo corre e diz assim: a febre, a doença desapareceu do teu filho. A doença desapareceu. Então perguntou que hora seu filho havia sido curado. E informaram ontem, a hora da tarde, a febre deixou ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele entendeu que era aquele horário mesmo que Jesus falou. Jesus não vai falar: vai para a tua casa, seu filho está curado. E você vai chegar lá, a doença vai levar mais 3 dias, não. Se ele falar: está curado, aleluia. Na mesma hora, ele calculou a hora, era 7 horas da noite. Então era 7 horas da noite. Era 1 hora da tarde, então era 1 hora da tarde. Naquela hora, ele lembrou disso. Foi essa hora que ele disse: teu filho vive. Na hora que ele falou lá em Caná, lá na Galileia, para Cafarnaum, distância razoável. Então de repente ele diz: teu filho está curado. A voz de Cristo e a oração do homem estendeu até o ambiente da doença e a febre desapareceu. Aleluia. E ele e a casa dele serviu ao Senhor. Porque os efeitos de uma oração. Os efeitos de uma oração. Gente, nós precisamos entender os efeitos da nossa oração. A nossa oração, ela causa efeito no mundo espiritual. Nós temos que entender isto, valorizar isto. Se eu oro, Deus vai me curar, vai me abençoar. Então eu tenho que entender que a minha oração causa efeito em Cristo. A mulher do fluxo de sangue foi curada, filha de Jairo. Jairo fala o quê? Você pega ali Marcos para encerrar aqui. Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesus está chegando e uma multidão está chegando para ele. Mas chega um camarada chamado Jairo, principal de sinagoga, verso 22. E vai dizer aí, ó. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. No verso 24 de Jesus foi com ele. Mas não diz que Jesus falou com ele. Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi atrás. Ora, não seria fácil Jesus falar: ô Jairo,
Vai embora, cara. Tua filha está curada. Não, Jesus foi com ele. Tem hora que a nossa oração vai levar Jesus pela estrada com a gente. A gente ainda vai ver muitos outros milagres antes do nosso acontecer. A gente vai ver paralítico andar quando o nosso paralítico ainda não andou. A gente vai ver o surdo ouvir quando o nosso surdo ainda não ouviu. A gente vai ver pessoas ser curadas de câncer quando o câncer nosso ainda não sumiu. Jesus foi com ele. E de repente, no verso 25, uma mulher acometida de um câncer, uma doença hemorrágica, sentenciada à morte. Jairo vai ver Jesus parar, no verso 30, dizer: alguém me tocou as vestes, porque de dentro de mim saiu poder. Ele vai ver o verso 31, os discípulos dizer: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e tu dizes: alguém me tocou. No verso 23, 32, ele olha para ver aquela que fez isto. No verso 33, a mulher se joga no chão, cai prostrada, ajoelhada, ciente, consciente que havia acontecido nela. Isso o Jairo está vendo. Ela contando toda a verdade, falando toda a verdade. No verso 33, ela está dizendo toda a verdade, ela está jogando fora suas mágoas, seus rancores, seus ódios, suas indiferenças, sua solidão, seu abandono, seu descaso que fizeram com ela. Deixaram ela na miséria para morrer, dentro de uma casa, colocaram como se fosse um caixão, dentro de um caixão em vida. A angústia daquela mulher, ela conta toda a verdade. Ela vai desintoxicar suas emoções, seus sentimentos. Jairo está vendo tudo isto, ela falando toda a verdade. Contou todo o roteiro da doença, médicos e médicos, minha vida foi assim, toda a verdade. Jairo está vendo, está ouvindo. Ela diz: eu tinha 12 anos, o sangue jorrou, 12 anos, perdendo sangue, todos os dias da minha vida, uma doença infernal, e eu sinto que a doença acabou. Aquilo para Jairo era uma injeção de ânimo, era uma vitamina de ânimo pela sua fé. Essa mulher tem 12 anos de doença. Quando minha filha nasceu, ela adoeceu. Minha filhinha está doente há poucas horas, poucos dias. O milagre vai ser simples, mas é assim. Muitas vezes o milagre vai acontecer na caminhada, aleluia. Você caminha vendo o milagre dos outros. O leproso, a mulher desapareceu. A mulher do fluxo de sangue, o fluxo desapareceu. E Jairo está indo com Jesus. Você vê coisa, você ouve coisas, você fala coisas. Os milagres. Quando chega no versículo 34, Jesus olha para a mulher e diz: mulher, agora a tua fé te salvou. Vá em paz, fique livre desse teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Ele chama ela de filha. Quando ele está falando isso, no verso 35, chega alguém, Jesus ainda falava, quando alguém chega e diz para Jairo: tua filha morreu. Pronto. É assim, gente. A caminhada, o milagre não vai ser nunca do modo que a gente quer, do modo que os céus respondem. O efeito da oração é que vai causar o milagre. Jesus olha naquele versículo 36, olha para Jairo e diz: Jairo, somente crê, somente creia. Não ouve as palavras negativas. Tua oração já está no altar. Ele vai com Jesus e a filha vai ressuscitar. Olha os efeitos de uma oração. Gente, eu quero fazer uma oração neste momento por todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, para que a tua oração cause um efeito no mundo espiritual. Aqui nós vemos um leproso,
uma mulher amaldiçoada, uma cananeia, uma mulher de um câncer, um fluxo de sangue, uma filha morta, um centurião com filho doente, todos receberam o milagre. Doenças diferentes, situações diferentes, personagem diferente. Meu Deus, um chefe de sinagoga, né, um judeu, pastor de sinagoga, um centurião, chefe do exército, um leproso que eu não sei de onde veio, uma mulher judia, mas todos receberam o milagre. E a tua oração pode causar agora efeito tremendo. Por isso fecha os seus olhos. Enquanto o pessoal chega para cá, louvor, para a gente fazer uma oração e liberar uma cura em você. Não quero fazer oração longa, não vou fazer. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: você ora e o milagre acontece. A igreja está muito apoiada na oração do altar do sacerdote. Nós vimos pessoas aqui que chegou direta a quem tinha o poder da cura. E na sua oração confessou o seu desejo. Meu filho, minha filha, se eu apenas lhe tocar, bem pode, se quiseres bem pode. Meu Deus, nenhum ficou sem resposta. Vai liberar o som. Deus, se rouba cheia, Jesus. És bem-vindo aqui. Renasce de novo. Nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor. Meu Deus, tem te aprovado esse comanache. Teu grebolache, Jesus. Face a face. Está nelado ante flores de cramafus. É necessário, Jesus, que o delache, o demoche, seja rompidaço. Guenderei manche plunar. Exploderá sobre cantor mené. Chaplou sinerefu. Jesus, eu sei que bem podes. Bem pode arrancar esta doença. Bem pode cancelar esse câncer. Bem pode cancelar Covid-19. O Senhor bem pode cancelar a crise econômica. Pode cancelar a força do diabo no Planalto brasileiro. Bem pode. Eu sei que bens pode.